Olá, tudo bem? Me chamo Guilherme Dornelles Espíndola, sou estudante então do curso de Geografia Bacharelado, cujo RGM então é 44346891. Estou fazendo essa atividade de forma adaptada, devido à questão de acessibilidade então, do laudo que eu vou enviar em anexo, inclusive juntamente com os e-mails que foram mencionados, de autismo, TDAH e altas habilidades. A disciplina, então, deste projeto é a atividade de extensão e integração de competências para transformar o eu, o outro e a sociedade. O meu projeto, então, vai se pautar em cima do autismo e da compreensão social dele. Então, meu projeto vai tentar atingir o máximo de pessoas possíveis em relação à compreensão do autismo, em relação à compreensão social dele, e que ainda falta a gente conscientizar mais as pessoas para que elas consigam então entender o que é, e juntamente conosco, a gente conseguir então chegar num dos objetivos de desenvolvimento sustentável lá na ODS, perdão, que seria então no objetivo 10, que é a redução das desigualdades. E em consonância com isso, também trabalharemos aqui um dos princípios, um dos artigos mais comentados, assim dizer, dos direitos humanos, que é o seu primeiro artigo. O primeiro artigo, então, fala sobre que todos os seres humanos, então, nascem livres, iguais em dignidade e direitos, e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. Então, o projeto ele pode ser aplicado em escolas, em bibliotecas, em auditórios públicos. Então, ele pode ser aplicado em qualquer local onde tenha pessoas dentro de um grupo. É um projeto de conscientização, então ele seria mais uma palestra para retirar dúvidas, retirar, também desmistificar o que é o autismo. E eu acho interessante a busca, principalmente dentro desse projeto, estar trazendo esse projeto justamente pela representatividade. Eu sou, então, autista, então acho importante fazer um projeto em que nós, autistas, também estejamos dentro do protagonismo, mas também falando sobre o autismo, para pessoas típicas ou atípicas. Acho importantíssimo a gente ter essa conexão. Então, nesse projeto, dentro desta palestra, seria então comentado todas as questões que o autismo, então, ele é uma questão do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem questões, por exemplo, sensoriais, nós vamos ter questões sociais. Os autistas não são iguais entre eles, nós não somos iguais entre nós. Então, a gente não pode olhar e pensar porque determinado autista conseguiu ler, determinado autista não conseguiu ler. Então, cada autista vai ter a sua própria consciência, a sua própria autonomia e as suas próprias características e singularidades. Eu acho que a gente tendo isso em mente e conseguindo passar isso socialmente, a gente consegue trazer transformar a sociedade numa sociedade mais empática e uma sociedade que consegue então ter mais essa visão de redução das desigualdades, como diz do ODS, e da mesma forma também ali, primar pelo primeiro artigo dos direitos humanos, assim como eu já havia mencionado anteriormente. Outra coisa que é muito interessante, e eu acho importante também, é então falar um pouco sobre a questão do autismo, dos níveis de suporte, que a gente ainda tem essas classificações. Nível de suporte, então, 3, nível de suporte 2, nível de suporte 1, e compreender que ninguém é mais ou menos autista, O autismo, ele é, então, um transtorno e que todas as pessoas, então, que são diagnosticadas com ele são autistas. Falar um pouco também sobre a questão do capacitismo, acho isso fundamental, e inclusive para nós PCDs, quando a gente analisa esse aspecto, então muitas vezes as pessoas já falam com uma visão de pena, já falam com uma visão de que aquela pessoa não vai conseguir ter a sua funcionalidade social, mesmo sendo atípica, o que isso a gente sabe que não corresponde à realidade, ou pelo menos à realidade de muitos, então a gente não pode generalizar essas situações. Então, e eu iria também comentar um pouco mesmo sobre a minha vivência
enquanto autista, né? Eu sou professor, então, da rede estadual do Rio Grande do Sul. Atualmente leciono as disciplinas de História, Sociologia, Geografia, ensino religioso e também, né, trabalho como psicopedagogo clínico. Então acredito que é interessante também passar essas características e falar um pouco de mim como representatividade desse impulso de gerar empatia, porque eu posso me colocar como sujeito histórico, como sujeito social, né, nesse projeto, porque é fundamental que a gente consiga compreender que os autistas são diferentes, né, e também que eles são capazes de estar dentro do mercado de trabalho. Uma das questões também levantadas, eu acho interessante, é a questão da acessibilidade, é a questão das legislações. Desde 2002, então, nós temos a legislação que coloca então, as pessoas autistas como pessoas com deficiência, e nós temos, por exemplo, algumas leis, por exemplo, de né, preferência em atendimento, então, né, em supermercados, por exemplo, e até mesmo em, né, situações, por exemplo, como em ônibus e também como em trens, né, as pessoas desrespeitam essa, essas legislações pensando que a pessoa não vai necessitar estar sentada, né, enfim. Eu acho isso interessante da gente também estar mencionando para gerar, então, a redução das desigualdades sociais, né, como cita na ODS. Então, o projeto seria baseado na conscientização específica das pessoas, porque ainda a gente precisa que essa conscientização exista de fato, e a gente também precisa, né, se movimentar enquanto ser político social, né, para conseguir modificar essa sociedade, porque muitas pessoas que sabem da existência do autismo ainda caracterizam ele como algo prejudicial, ainda caracterizam ele como uma questão, né, com preconceito. Então não basta só saber o que é ou já ouvir falar sobre ele, né? A gente precisa que as pessoas entendam o que é, né, o autismo de fato, e que também tenham, né, isso para si, de que cada pessoa, cada sujeito, né, que possui essa deficiência tem a seus direitos de acessibilidade singulares. Nós não adaptamos a realidade dos autistas, ela não pode ser uma adaptação só, ela tem que ser vista dentro do sujeito. Quando eu digo isso, eu não digo isso só de uma questão educacional, eu digo isso de uma questão social, eu digo isso de uma questão territorial, eu digo isso de uma questão política, né? Os autistas têm esse direito e, enfim, eu quero terminar então, né, a visão do meu projeto, né, que seria então este, dizendo que eu agradeço muito a universidade também por ter, né, primado por essa acessibilidade para mim, por eu estar conseguindo falar sobre o meu projeto aqui de forma também acessível. Isso também é um ato político, isso é um ato social e é um ato importantíssimo, né? Então, falar sobre isso e ver isso acontecer, né? Isso estar acontecendo enquanto eu falo sobre isso, também é algo gigantesco, certo? Muito obrigado.